Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Espero que todos estejam bem, desejo a todos uma ótima quarta-feira, um bom dia. Meus amigos, hoje eu gostaria de comentar sobre The Hills Have Eyes, filme de 1977, em português Quadrilha de Sádicos, dirigido e escrito por Wes Craven. Bom, Wes Craven, né, ele é uma lenda do terror, uma lenda que deixou um grande impacto e deixou sua marca no cinema, tá? Um diretor que eu tenho um respeito por ele. Ele havia dirigido antes filmes como Aniversário Macabro, né, filme de 1972, que inclusive o Cunningham, né, o Sam Cunningham deu oportunidade a ele, né, nesse filme. Sam Cunningham mais tarde viria a dirigir o filme Sexta-feira 13, e aí, né, a gente sabe que depois disso a franquia acabou no caso o filme acabou se consolidando como uma franquia, né, ganhando sequências, né, tudo mais. Bom, e aí Aniversário Macabro teve um impacto, foi um filme que foi bem sucedido na época. E aí depois disso o Wes Craven até chega a dizer o seguinte, que o filme foi tão controverso, né, que as pessoas olhavam para ele como se ele fosse louco, né? Ele não queria mais fazer filmes de terror, só que aí houve um período em que ele estava financeiramente quebrado e então procurou o Peter Locke novamente, né, e disse para escrever uma história sobre o deserto, né? E é aí que vem a ideia para se criar The Hills Have Eyes, né, o Quadrilha de Sádicos, que é um filme de terror cult que também deixou o seu impacto quando foi lançado, porque na época que foi lançado ele chocava muito mais do que poderia chocar as audiências hoje em dia, né, obviamente. Bom, muitos dizem que o filme ele foi baseado em uma lenda urbana escocesa, né, que Craven tirou esse conceito se baseando em um líder de clã escocês do século XVI que, junto de sua numerosa família, supostamente sequestrava, roubava e canibalizava viajantes isolados vivendo em uma caverna por 25 anos. E aí ele combinou essa lenda com elementos de outros filmes de terror de sucesso da época, como A Noite dos Mortos-Vivos e, óbvio, O Massacre da Serra Elétrica, além de ideias de um conto que ele próprio havia criado para uma aula. Bom, esse é um longa independente, né, que foi feito com um orçamento muito apertado, o que exigiu que a equipe e o elenco trabalhassem com recursos mínimos. Bom, a produção de baixo orçamento e as filmagens desafiadoras foram posteriormente detalhadas em documentários sobre making-of do filme, como Looking Back on the Hills Have Eyes. Bom, se a gente for traduzir ao pé da letra, seria As Colinas Têm Olhos, mas, né, acabaram colocando o título em português como Quadrilha de Sádicos, pois eles achavam que esse título seria mais atrativo, porém, se a gente traduzir literalmente, As Colinas Têm Olhos, acho que esse termo também faz sentido, querendo ou não. Durante uma viagem de carro até a Califórnia, a família Carter, liderada pelo patriarca Big Bob, interpretado por Russ Grieve, resolve fazer um breve desvio. Para seu azar, acabam em uma área de testes da Força Aérea Norte-Americana, habitada por um grupo de canibais primitivos. Mal sabem eles o perigo que os espera e terão que lutar para sobreviver. O enfoque em Quadrilha dos Sádicos é na crueldade humana e isso se estabelece através de sentimentos básicos, o primitivismo e a selvageria. Para dar esse enfoque, é mostrado um bando de pessoas excluídas que retribuem o mal e a rejeição que sofreram a vida inteira, além de referências de que os habitantes do deserto são assim por conta de ações dos ditos normais, né, cidadãos comuns que fizeram muitos testes nucleares pela área. À sua maneira, os monstros se vingam dos descendentes brancos dos exploradores, e eles fazem o papel não só das vítimas de experiências macabras e irresponsáveis, mas também dos indígenas nativos da América, uma simbologia essa bem presente nas roupas e signos indígenas que a tal família usa. As criaturas são mostradas timidamente à luz apenas do luar ou das chamas das fogueiras no início. Bom, vale dar destaque para o ator Michael Berryman, que era parceiro de Wes Craven, talvez ele seja um dos únicos atores aqui conhecidos, ele e a Dee Wallace, né, o resto do elenco basicamente é composto por atores que não são muito conhecidos. Esse era o intuito de Craven. E aí ele aqui tem um papel de considerável importância, né?
mas tá longe de ser um protagonista entre os vilões, tá? Mas ele faz um papel aqui, um bom papel, tá? Podemos dizer que ele tá muito bem no seu personagem. O mais estranho é que os homens da família Carter parecem não entender a tragédia nem mesmo quando seus parentes começam a perecer pouco a pouco. As reações deles não são de pessoas que perderam seus entes queridos ou que testemunharam o deflorar de suas mulheres. Longe disso, parecem anestesiados, alienados de qualquer sentimento mundano. E aí que acontece? Essa questão abre duas possibilidades. Ou eles estavam assim por causa do choque, que seria ali tão grande em essência que paralisaria os personagens e os deixariam sem reação, o que seria compreensível, ou os atores realmente não tinham dotes dramáticos o suficiente para representar gente tão fragilizada, né? E aí parece que a segunda possibilidade é mais possível, né? Visto que a escolha pelo elenco, né, de o fato de Wes Craven ter escolhido atores que não eram muito conhecidos é justamente para simular essa sensação de desespero, né, essa simulação de fragilidade diante de situações chocantes e desesperadoras. Bom, se na década de 60 o espírito era de paz e amor com os hippies, no cinema na década de 70 havia uma predileção pela desesperança e pela valorização do vazio existencial. Craven consegue trazer uma obra que mostra a desolação sentimental da família americana, dilacerada, se valendo do que sobrou dos Carter, para fazer um comentário sobre os tempos sombrios dos anos 70, né, especificamente de 77, e colocar dois tipos de pessoas se enfrentando até a morte. A ideia do roteiro também é apresentar para o público como pessoas normais, né, conseguem atingir picos de insanidade até maiores do que aqueles monstros que tentam atacar elas. Então, na luta pela sobrevivência, as pessoas normais conseguem ser até mais maldosas e maliciosas do que os canibais que estão atacando eles, tá? E essa é uma premissa muito legal que gera boas reflexões, tá? Bom, vale lembrar que o filme ganhou sequências, né? Ganhou a parte 2, que foi lançada em 1984, que é uma sequência direta. Você também teria um filme em 1995, Mind Reaper, que em português seria Mente Dilacerada. Começou com a ideia para uma terceira parte, né, mas acabou sendo reescrito. Bom, vale lembrar que o filme também sofreu cortes brutais impostos pelos censores para poder ser exibido, tá, nos cinemas, porque o filme enfrentou problemas com a censura, questões que envolviam a brutalidade e a violência gráfica do filme. Bom, devido à dificuldade de aprovação para exibição em massa, o filme teve um lançamento discreto no Brasil, muitas vezes chegando ao público anos depois em formatos de videocassete, né, por conteúdo de VHS. Então, querendo ou não, sofreu com a censura e você não tem banhos de sangue aqui nesse filme, tá? O filme até mostra sim sangue, mas não de forma exagerada, tá? Não na linha do exploitation, e como o filme teve um orçamento enxuto, você tem um sangue aqui que se assemelha muito a Tang Morango, tá? Mas isso é só um detalhe. Bom, o filme merece ser visto e revisitado. Ele também ganhou um remake em 2006, Viagem Maldita, acho que muitos conhecem, e tá aí minha indicação para quem quiser assistir, tá? Eu fecho Quadrilha de Sádicos com a nota 6. Bom, eu recomendo para quem quiser assistir. Foi um filme marcante na época e é considerado um clássico cult. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado da análise. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo, comente sua opinião. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.